glória a Deus por sua vida. Deus abençoe ricamente a você. O vídeo de hoje eu quero tratar com os irmãos acerca da nossa responsabilidade pessoal. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Dentro desta imagem e semelhança existe uma coisa importantíssima que se chama liberdade. Não vou falar acerca de livre-arbítrio, eu quero tratar liberdade. Deus é um Deus livre em todas as suas ações. E quando Ele nos cria para louvarmos e exaltarmos o nome dEle, e Ele nos dá, assim, liberdade. Essa liberdade que Ele nos dá, Ele também nos dá autoridade sobre toda a criação. Nós vamos ver, desde Gênesis, passando por Salmos, algumas outras passagens. Eu quero realmente me debruçar com os irmãos acerca de tudo isso, para entendermos quem nós somos, e quem nós somos significa como Deus nos criou, qual a finalidade de Deus. Ele nos fez assim, irmãos, para que nós fôssemos seres que tivéssemos uma união completa e estável com Ele. Mas, porém, os irmãos sabem, o pecado está no mundo, o pecado entrou no mundo e o pecado constantemente nos faz separação de Deus. Portanto, hoje eu quero que você compreenda a profundidade que significa de você e eu sermos criaturas à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus nos fez únicos para louvarmos a Ele. Ele nos deu liberdade, nos deu autoridade e nos dá responsabilidade. Essa responsabilidade de como vamos lidar com tudo que Ele nos deu. Inclusive, o amor dEle que Ele deu a você e a mim. Como nós vamos lidar? Porque lembre-se, apostasia não é algo limitado a denominações humanas e placas determinadas. Apostasia é algo humano. Quem se separa de Deus somos nós, num sentido hipotético, eu digo. Quem se separa de Deus são os seres humanos, pessoas, gente, como eu e como você. Não é algo limitado a uma placa. Portanto, hoje eu quero trazer a realidade da possível apostasia que eu e você podemos viver caso nos apartemos realmente das doutrinas bíblicas de Jesus, de Cristo, para o pecado. Caso mesmo ainda, lendo a Bíblia, nos escondemos de determinados versículos e nos achegamos ao pecado. No final dessa exposição, eu quero dar um exemplo de um pecado muito recorrente na igreja, que nós precisamos lutar contra ele. E é um pecado silencioso. Mas primeiro nós vamos compreender o que é realmente ser feito à imagem e semelhança de Deus. A importância, o porquê nós somos a imagem e semelhança de Deus nestes pontos. Assim, é um assunto, irmãos, sobre a imagem e semelhança. Se eu for falar com os irmãos sobre isso, é algo muito rico, muito vasto. Se Deus quiser, gostaria muito de conversar ainda muitas e muitas outras vezes. Mas hoje, nós vamos nos deter a alguns aspectos, que é a liberdade, autoridade e responsabilidade. E depois nós vamos entender onde essa responsabilidade se encaixa, onde essa liberdade deve ser aplicada e como essa autoridade ela vai ser um dia cobrada. Portanto, vem comigo agora, para a glória de Deus, para que possamos entender o que tudo isso significa, o porquê você está realmente vendo esse vídeo. Eu te convido a orar junto comigo. Eu peço que você ore comigo nesse momento, que você clame a Deus. Amado Deus, querido Pai, graças te dou, Senhor, por essa madrugada, por essa noite, por esse dia, por seja o momento que alguém estiver vendo esse vídeo. Eu quero clamar ao Senhor que, em nome de Jesus, nos traga temor e tremor da sua palavra. O Senhor nos traga, Pai, fome e sede do Senhor. Por isso eu consagro a Ti, Pai amado, a gravação deste vídeo em nome de Jesus, para que a sua igreja seja edificada para a glória do Seu nome e na Sua palavra. Por isso, Pai, derrama a Tua unção nesse momento. Eu careço e eu preciso da unção do Senhor para a glória do Seu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus Cristo. Abençoa-me, Pai, abençoa o meu irmão, a minha irmã que está vendo. Edifica a Tua igreja. Pai, que este vídeo seja edificante, seja um alerta transbordante da graça e da glória do Deus Todo-Poderoso
por amor do seu maravilhoso nome. Fala poderosamente conosco, Pai. Eu não tenho nada para os meus irmãos, eu apenas tenho aquilo que o Senhor queimou e ardeu em meu coração. Por isso eu quero clamar a Ti que venha arder no coração da sua igreja isso, Pai, este alerta. E que seja verdadeiramente um alerta vindo do Senhor e não da minha carne, mas do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Derrama da Tua misericórdia sobre nós e nos dê, Pai amado, um momento edificante de aprendizado, de explanação, de alimentação da Sua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna contrária a este momento, seja agora em gravação, seja posteriormente em estreia, seja depois quando alguém ver este vídeo, porque agindo Deus, quem impedirá? Vem agir agora na sua igreja, papai. Age poderosamente em nome de Jesus. Eu clamo o agir do Senhor. Eu clamo o agir do Senhor, Pai. Não quero ficar aqui falando palavras vazias, palavras vãs, palavras da minha carne, palavras das minhas ideias, mas apenas Tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Por isso, fala, Jesus, com o seu povo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu te convido, então, para que comecemos a entender a respeito da imagem e semelhança. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, dos versículos de 26 e 27. Acompanhe comigo. E disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Apenas até aqui. Vamos lá. Irmãos, a palavra diz assim: façamos o homem a nossa imagem. Temos algumas palavras que eu quero meditar com os irmãos. Porque veja, todo ser humano é uma criatura única em toda a face da terra. Todos nós somos únicos. E como raça humana, como seres humanos, também somos únicos. A palavra de Deus diz assim: façamos. Vamos ao que o texto realmente quer dizer? Vamos mergulhar no texto comigo. A palavra façamos. A palavra façamos significa executar, fazer, produzir. O verbo significa executar, fazer, realizar, completar. Usado com frequência a fim de passar a noção central de levar a cabo uma atividade com um propósito distinto, uma obrigação moral ou um objetivo em vista. Deus ele nos criou com um objetivo. Um objetivo claro, simples, de que nós venhamos a dar glórias a Ele. Nós devemos dar glórias a Deus. Nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. E a partir disso, Deus ele não nos fez como demais criaturas, como os répteis, as aves. Nós bem não podemos voar em condições físicas, nós não temos asas para isso. Mas o homem, ele tem um cérebro, ele tem uma semelhança com Deus, que ele criou o avião. Lógico, as semelhanças, elas são semelhanças, elas não são igualdades. Veja bem, porque a palavra imagem, ela é semelhança, figura, representativa, imagem, vã exibição. Ela não diz que Deus ele fez a gente igual a Ele. Porque se fôssemos igual a Deus, não teríamos limitações. Porque mesmo sem o pecado, o homem ainda continua sendo semelhante. Mas mesmo após o pecado, a semelhança do homem não sumiu. Portanto, irmãos, assim como os pássaros voam, entre aspas, os homens voam. Nós conseguimos criar aviões. Não somos como Deus, que cria tudo do nada. Não temos esse tipo de poder. Mas nós temos uma criatividade, uma força de vontade, vamos dizer assim, e temos diversas outras qualidades, que eu não vou enumerar todas elas, que nós conseguimos desenvolver um avião, conseguimos desenvolver diversos tipos de construções de casa, não como o João de Barro. O João de Barro é um exímio construtor e é lindo você ver a casa de João de Barro, mas ele faz aquela casa desde quando Deus o criou.
Agora nós não, o ser humano, ele evoluiu, ele diversificou e ele transformou todos os métodos de construção de uma casa. Nós temos desde casas simples, feitas de madeira, improvisadas por pessoas que não têm condições, quanto casas luxuosas, casas de bioconstrução. Veja, é uma diversidade grande, são N tipos de aviões. Então, toda essa liberdade de criação, de como o homem pode fazer as coisas, irmãos, é um reflexo daquilo que é a imagem e semelhança. Nós refletimos a imagem dele. Portanto, o homem dentro de si, tendo a imagem e semelhança de Deus, ele representa a Deus. Você e eu representamos Deus. Isso realmente é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Portanto, irmãos, nossas escolhas devem sempre buscar aquilo que é bom, buscar aquilo que é de Deus. Nós temos liberdade, muito diferente hoje em dia, mas hoje nós temos a liberdade ainda de escolher a Cristo ou de não escolher a Cristo. Filipenses 4:8 nos chama a atenção. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, irmãos, mesmo com a queda, nós temos uma conexão com Deus, nós exibimos a imagem de Deus, nós estamos aqui exibindo as semelhanças que temos com Deus, e todos que nos veem olham e falam, nossa, dá para ver Deus nessa pessoa, seja no seu comportamento santo, seja na sua criatividade. Por exemplo, quantas pessoas que têm mentes criativas, mentes geniais, que criam invenções até hoje, invenções assim, irmãos, muito abençoadoras, como sistemas de salinização de água em locais desertos. Isso é uma bênção para pessoas que passam sede e fome. As criações com relação à produção de alimentos em locais que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de comida. É desse tipo de invenção que eu estou dizendo. O foco é entendermos como somos a imagem e semelhança, compreendermos a nossa responsabilidade dentro da nossa autoridade e sabermos que vamos ser cobrados por isso e que a apostasia pode sim vir até nós, porque somos todos seres dotados de liberdade, autoridade e responsabilidade. Portanto, irmãos, nós somos responsáveis por nossos atos perante Deus. Porque depois da queda, o homem continua pecando. E veja, a palavra de Deus no Antigo Testamento, ele está repleto de histórias de pessoas que sofreram por conta do seu pecado, sofreram consequências. Conseguiram o perdão de Deus? Conseguiram, mas tiveram a consequência. Agora, existe uma corrente teológica, uma corrente de pensamento que diz que Deus, ele determinou tudo. E tudo está pré-determinado. E nada do que possamos fazer vai mudar o que Deus determinou. Porque isso é a soberania de Deus. Então, ou seja, o homem, ele não se achega a Cristo arrependido. Ele é levado lá porque ele foi escolhido antes da fundação do mundo. O homem, ele não vai fazer escolhas boas ou más, ele vai simplesmente fazer aquilo que Deus determinou. E se alguns só fazem escolhas ruins, é porque Deus determinou estes para isso. Irmãos, esse tipo de soberania está muito preso a uma limitação de pensamento humano. Nós precisamos entender que devemos olhar para as Escrituras com temor e com zelo. Porém, buscar mais e mais compreender a Deus como Ele realmente é na palavra e não em homens que tiveram a sua contribuição no passado, porém, para agora eles devem ser revisados e reestudados. Homens, não a palavra. A palavra, ela precisa, na verdade, ser buscada com maior quebrantamento por nós. E esse é um dos intuitos deste vídeo
e de todos os vídeos acerca dessa questão da apostasia. Nós precisamos aumentar o nosso nível de quebrantamento sincero, genuíno e real. Portanto, nós precisamos entender que Deus nos fez com liberdade. Ele, podendo nos fazer, podendo nos dar liberdade ou não, Ele nos deu liberdade, Ele nos deu autoridade. Porque Ele nos cobra depois com cerca aos nossos pecados. Veja a história de Davi. Davi pecou e teve consequências catastróficas. Alguns teólogos dizem, alguns estudiosos, o fato de o reino ser dividido posteriormente pelos netos de Davi, o neto de Davi que tomou uma decisão errada, o filho de Salomão, o fato deste homem ter tomado aquela decisão e isso causar a divisão do reino entre norte e sul é uma consequência do pecado de Davi. Deus permitiu que isso acontecesse para que o homem se lembre das consequências do seu pecado. Davi foi um homem cujo coração foi de Deus? Foi, mas teve consequências do seu pecado. E se existe consequências, significa que este homem teve culpa. Porque Davi, ele foi um homem segundo Deus que vivia se arrependendo. Ora, se Davi fosse alguém completamente pré-determinado, ele precisaria se arrepender? Não, não precisaria. Está tudo já escrito a respeito de mim, eu vou ser um bom rei e tudo mais, então não tem problema, eu não vou perder a salvação no final das contas, eu vou fazer uns deslizes aqui, mas Deus conserta tudo para mim, já que eu sou o homem que Ele amou, o querido de Deus. E não é assim. Não é assim. Davi teve liberdade para construir uma vida ao lado de Deus, tomou decisões erradas, aprendeu sobre o arrependimento, porque ele teve liberdade total para se arrepender. Ele enxergou sua responsabilidade no arrependimento, ele se quebrantou diante de Deus e ele foi usado por Deus. Mas as consequências ficam. Mas nesse intuito, eu quero chamar a atenção da nossa liberdade com o que Jesus disse. Jesus nos alerta acerca da nossa liberdade. João 15,15. Eu peço que você dê pause nesse vídeo para que você abra sua Bíblia. E eu peço que você esteja com a sua Bíblia, porque nós vamos efetuar muitas leituras acerca de tudo que eu estou falando. João 15,15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Ora, irmãos, ele não chama mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então aquele que sabe é amigo, e aquele que é amigo tem liberdade. O sentido que Jesus diz aqui não é algo impessoal, mas é dando ênfase à liberdade que os homens têm para estar com Ele, viver com Ele de maneira maravilhosa. Nós somos servos de Cristo, servos de Deus, como alguém que já morreu para este mundo e vive para Cristo. Porém, viver para Cristo é o ápice de toda a liberdade humana. Os homens no mundo, em diversos países, diversas correntes políticas, sempre ficam lutando pela liberdade, quando a liberdade já foi estabelecida na cruz. Em nosso lugar, Jesus morreu. Portanto, irmãos, essa liberdade nos traz uma verdadeira responsabilidade. Não como essa corrente teológica que eu comentei a respeito do calvinismo. O calvinismo ele vai dizer que realmente não há algo ser feito, pois tudo Deus já fez e faz e nós somos praticamente meros fantoches. Deus ele é o nosso Pai. Ele não é um títer, ele é Pai. A palavra diz, Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai. Se nós o chamamos de Pai, ele não é um Pai carrasco, não é. Deus não é. Deus ele é um Pai amoroso, um Pai de amor, um Pai que nos dá liberdade. E Ele nos criou a sua imagem, e nós expressamos essa imagem, tendo essa liberdade. A liberdade de fazermos escolhas na vida, a liberdade de fazermos diversas escolhas, inclusive nos achegar à graça, responder positivamente à oferta da graça ou não. Por quê? Porque Deus nos deu e Ele vai nos cobrar. Porque, veja comigo, meu irmão, por que Deus cobraria o ser humano por aquilo que Ele determinou, se isso não é responsabilidade do ser humano? Por exemplo, uma pessoa que reage a uma tentativa
de algum ato de violência e essa pessoa ela age em legítima defesa, ela não tinha a menor intenção de atacar a outra pessoa e de matar a pessoa, mas ela agiu em legítima defesa porque ela se sentiu ameaçada. Então, a vontade dela ficou à mercê da vontade do outro. Portanto, muitas vezes, quando acontece esse tipo de caso, a pessoa é inocentada porque ela não tinha culpa. Ela não tinha culpa. Isso eu estou falando de um juizado humano. Um juizado humano que é falho, limitado, que não vê onde Deus vê. Agora, Deus, que é justo juiz, ele vai nos tratar como pessoas culpadas quando nós não somos culpados por algo que ele determinou? Não. A soberania de Deus está na liberdade que nós temos. Guarde isso no seu coração. Você tem uma liberdade. Você tem uma responsabilidade sobre essa liberdade. E essa responsabilidade com essa liberdade nos deve servir para que nós não apostatemos de maneira pessoal. E de maneira pessoal, eu diria até muitas vezes oculta. Nós muitas vezes podemos apostatar da fé sem acreditarmos e vermos que estamos apostatando. E é esse o ponto onde eu quero que você entenda primeiro quem você é com Deus e para Deus. Você é imagem e semelhança. João, capítulo 8, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 34 a 36 diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pausa. O servo do pecado continua pecando. O servo do pecado não vive sem pecar. E o servo do pecado é alguém que adoeceu. Quando o adversário ele tenta o homem no Éden, e ele diz ao homem o seguinte: é certo que não morrerás. E ele vai dizer ao homem que assim como Deus, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Irmãos, quando o homem recebe esse conhecimento, ele adoece. É a mesma coisa que nós chegarmos para um doente no hospital e dizer: bem, você é igual ao médico. Você está no mesmo estado que o médico. O médico, ele não está no mesmo estado que o doente. O médico, ele está no mesmo ambiente, porém, ele está livre da doença, do vírus do doente, mas ele está ali com o doente. Um enfermeiro, um policial que guarda um prisioneiro na cadeia, ele não está preso com o prisioneiro, não está na mesma condição, por mais que esteja no mesmo ambiente. Então, irmãos, quando o homem ele toma conhecimento do pecado, ele torna-se esse doente e ele é enganado pelo inimigo, porque ele não é como Deus. Ele não se torna como Deus, ele se torna como um doente. Um doente. E eu não quero colocar aqui o pecado como doença para que você tenha capa para o seu pecado. Mas eu quero fazer apenas um exemplo, uma ilustração. E esse pecado ele entra na gente, ele é tão forte que separa a gente de Deus. Deus é completamente santo. E nós, quando pecamos, nos tornamos anti essa santidade, contra essa santidade. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer ter aproximação, Deus quer estar perto, Deus quer estar junto de nós. A palavra apostasia significa separar-se. Agora, a união, a coinonia que Jesus tem conosco é maravilhosa. Mas, irmãos, quando pecamos, nos separamos. É automático. Não tem união entre a luz e as trevas. Continuando João, capítulo 8. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, somos livres em Cristo. Livres do pecado. O pecado é uma doença, o pecado é uma prisão, o pecado é algo terrível, terrível, que nós precisamos a cada dia nos libertar. E você não precisa ir em um culto de libertação. Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, ore, peça perdão, se derrame, clame ao Senhor misericórdia. Busque irmãos para que você se fortaleça na fé. Você não precisa pagar para ser liberto, como tantos e tantos e tantos seminários existem hoje. Isso é uma forma de apostasia? Também. De quem faz, de quem promove e de quem busca. Sim, eu mesmo já busquei isso. E sinceramente,
Eu não encontrei resposta nenhuma. A única coisa que eu encontrei é o quanto eu preciso de mais e mais de Deus, porque lá não encontrei. Não encontrei respostas, apenas mais dúvidas. Mas conforme eu fui buscando Deus, eu fui buscando Jesus, eu fui encontrando. E não precisei de seminário, não precisei pagar por nada disso. Mas continuando aqui, lembrando sempre que Deus, ele é Pai. Deus, ele não é um carrasco. Deus, ele deseja ter comunhão com seus filhos. Deus deseja cuidar dos seus filhos. Deus deseja zelar, estar ali conosco. Mas de uma maneira recíproca. De uma maneira de amizade, de relacionamento, de conhecimento. A palavra conhecimento diversas vezes usada no Novo Testamento, principalmente em Mateus capítulo 7, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Esse não vos conheço significa o conhecimento de um relacionamento. É isso que Jesus quer, ele quer se relacionar com você e comigo. Mas, irmãos, não tem relacionamento onde existe falsidade. Onde existe falsidade com Deus. Onde existe presunção espiritual. Estou sempre salvo, para sempre salvo, estou tranquilo. Eu vou pecar um pouquinho e está tudo certo. Até mesmo porque vou ficar talvez aí com um galardão a menos, mas a salvação eu não perco. Irmãos, isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu te convido a não se conformar com esse pensamento maligno. Me acompanhe agora na leitura de Hebreus, capítulo 12, versículos de 4 a 14. Eu quero que você faça essa leitura com temor e tremor. Enxergue, veja, olhe, observe como Deus é o seu Pai, como Ele cuida de você, como Ele deseja cada vez mais ter um relacionamento profundo com você. A apostasia, ela está ligada à separação. Não se separe de Deus por causa do seu pecado ou dentro do seu pecado. Acompanhe comigo, Hebreus 12, de 4 a 14. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus, ele açoita qualquer que recebe por filho. A palavra é forte, o sentido é forte para dizer aquele que, e nós como seres humanos, como que nós cuidamos dos nossos filhos? A Bíblia nos diz para usar a vara. Talvez você deixe de castigo, porque você sabe que o seu filho, ele teve uma opção entre escolher te obedecer e desobedecer, e ele escolheu te desobedecer. Porém, irmãos, nós somos seres humanos e muitas vezes disciplinamos, castigamos os nossos filhos como eles precisam ser castigados. Agora, que dirá de Deus? Aqui está dizendo que Deus nos castiga. Sim, nós temos culpa. Se existe culpa, existiu a opção de fazer o errado e o certo. E se existiu a opção, existe liberdade. E se existe liberdade, existe semelhança com Deus. É esse o ponto. É isso que eu quero que você enxergue. Você não é alguém que é totalmente controlado por Deus como o ser humano taxou. Deus, ele cuida de você. Deus, ele zela por você. Mas de uma maneira muito maior do que nós podemos imaginar como simples controle de ações e emoções. É muito maior do que isso. Deus, ele zela muito mais. É incrível que nós, como pais, eu sou pai, não sei se você é pai, mas você já teve um pai, por exemplo. Enfim, se não for, eu quero deixar um exemplo. É muito lindo como nós, como pais, muitas vezes vemos os nossos filhos, às vezes, caminhando por caminhos que nós sabemos que eles estão errados. Nós sabemos que os nossos filhos estão pecando, mas nós não chegamos até eles e dizemos, vem cá, você não está errado nisso, nisso, nisso. Não. A gente, muitas vezes, no nosso linguajar popular, dá corda. Deixa errar. Não, eu quero ver até onde vai. Será que ele não vai se arrepender? Será que ela não vai se achegar e confessar o pecado? Será que a gente vai continuar convivendo dessa maneira como se nada estivesse acontecendo? E está acontecendo? Então, chega uma hora que a gente faz o quê? Dá um basta. Se nós somos seres humanos e conhecemos muitas vezes os nossos filhos e sabemos o que eles fazem, mesmo tendo uma presença extremamente limitada sobre toda a terra, que dirá o nosso Pai? Que dirá o nosso Pai? Por isso eu quero continuar lendo Hebreus capítulo 14 com você. Se suportais a correção,
Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Será que Deus não cuida de nós, sabendo que nós estamos em um caminho errado? Será que Deus não vai nos chamar a atenção, não vai agir como um pai que nos ama? Para que eles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Entende, irmãos? Deus nos chamou para ser participante da santidade. Só participa quem está unido, quem está junto, quem está separado, vivendo em apostasia, não está participando de santidade. E é isso que eu quero que você entenda. Você tem uma responsabilidade de participar da santidade. Você, não a placa denominacional herege, não o falso profeta da TV, da internet. Você e eu, nós, simples irmãos de todas as igrejas. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Exatamente. Muitos de nós passamos por correções quando éramos crianças com os pais. Isso nos doía muito, mas a gente aprendeu grandes lições e vemos isso nos nossos filhos. Por isso você não pode amolecer com seu filho. Ele tem de sentir dores agora, porque senão ele não vai saber lidar com os nãos do mundo quando ele crescer. Diga não ao seu filho pequeno. Feche portas para ele agora, quando for necessário, e também quando não for possível, não estiver ao seu alcance algo que ele precisa ou até mesmo deseja, mesmo que ele precise. Às vezes, irmãos, Deus nos faz passar por dificuldades que eu e você sabemos quanto precisamos. E Ele nos dá aquilo que Ele sabe que precisamos, que é muito melhor. E é nesse sentido que eu digo que Deus ele continua sendo soberano. Ele é soberano, porque Ele é como um pai que zela e que cuida. Ele nos dá a liberdade, mas como um pai ele cuida, ele zela, ele está sempre ao nosso redor, nos conduzindo pelos seus caminhos, que são muito maiores do que os nossos, e são caminhos que levam à vida eterna. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor se não se santificar. E não vê quem não está junto, quem não está próximo, quem não está ali com Deus. Você não vai ver também agora. Você vai se apostatar da fé se você não buscar a santificação, se você não seguir a paz com todos os irmãos, se você não buscar entender, compreender o tanto que Deus, Ele realmente nos criou como algo singular sobre toda a terra. Só que essa singularidade exige responsabilidade. Portanto, irmãos, muitas vezes Deus nos corrige por conta da nossa obstinação. E Deus ele tem uma didática própria. Muitas vezes ele permite que uma pessoa peque durante um longo tempo e depois ele age de maneira incisiva. E outros ele não permite nem que peque nada. Existem N casos de pessoas que mal pecaram e já colheram consequências, já tiveram disciplinas, e outras que continuam pecando. E esse é o caso, muitas vezes, de grandes falsos profetas, apóstatas e etc., porque eles continuam no erro e parece que o que eles fazem não tem problema. Não tem problema, eles vão colher, mas Deus tem uma maneira de tratar com eles diferente destes e diferente de mim, de você. É como um pai. Um pai não precisa dar explicação como age com cada filho para os filhos. Ele simplesmente educa porque ele conhece a maneira como cada um é. E ele sabe a maneira que ele deve educar cada um para que verdadeiramente seja educado, seja transformado, seja lapidado. Correto? Portanto, muitas vezes, irmãos,
nós também somos semelhantes a Deus na questão da vontade, na questão de fazermos essas escolhas e termos uma vontade. Deus nos nutriu com essa semelhança também. Por isso nós temos vontade de fazer o bem e o mal, mas muitas vezes estamos mais sujeitos a fazer a vontade do mal. Muitas vezes nós estamos sujeitos a não fazer a vontade de Deus. Portanto, em Romanos capítulo 7, versículo 15, acompanhem comigo. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Triste essa realidade. Por isso, irmãos, nós somos seres muito limitados. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas ainda assim somos muito pequenos com relação a todas as nossas aparências, todas as nossas semelhanças que herdamos do nosso Pai. Nós temos liberdade, mas uma liberdade muito pequena, porque, veja bem, ela se limita muito a esta vida. E ela se limita muitas vezes, irmãos, a condições ao nosso redor. As pessoas muitas vezes dizem que a liberdade está em poder abrir uma empresa, está em você poder exercer sua religião, está em você poder ter uma opção política, ou seja, não existe liberdade onde não existe opção política, quando na verdade todas essas liberdades são sombras, são pequenas, são efêmeras. Elas não levam para a vida eterna. Não importa qual partido uma pessoa decida ser. Não importa qual político ela concorde. Se ela estiver em pecado, estando em partido, ou estando com político, ou não estando em nada, se ela estiver em pecado, ela está apostatando. E é disso que eu quero falar. É esse alerta que eu quero trazer. Porque ainda aqui em Romanos capítulo 7, no versículo 25, diz, versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, por mais que aconteça tudo em nossas vidas, os nossos erros, Jesus Cristo derramou seu sangue e nos limpou de todo o pecado. Mas ele exige de nós compromisso. Compromisso é a união com ele. Agora nós vamos, mais uma vez, estudar a palavra semelhança, lá de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. A palavra semelhança, ela significa modelo, forma, desenho, planta, semelhante como. Uma outra questão que eu quero trazer, a nossa semelhança, irmãos, com relação ao espiritual. Nós somos seres humanos carnais, temos um dia de nascimento e teremos um dia de morte. Nós vamos morrer, mas nós temos o Espírito. E o Espírito, ele é o sopro de vida que recebemos, e neste sopro de vida está a nossa ligação com o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, esse Espírito que Deus nos deu, o Espírito Santo está em nós e nós estamos com Deus. E isso, amados, é algo maravilhoso. Mas o Espírito que em nós habita, ele tem um dia de início, porque nós não fomos gerados, não somos eternos. Nós temos um dia de início, mas nós não temos o fim. Este corpo fica, mas o Espírito, irmãos, é eterno. O Espírito é imortal. Nós estaremos com Deus, com Jesus, depois da nossa morte, porque nós, em nome de Jesus, vamos perseverar até o fim e seremos salvos para a glória de Deus. Portanto, Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo, em algumas versões eternidade, no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O que isso significa, irmãos? E a palavra aqui, mundo, ela está muito mais ligada à eternidade. Ou seja, nós temos a imagem e semelhança de Deus dentro de nós. Nós temos uma ligação com Deus espiritual, extracarnal.
vai além da carnalidade, vai além da naturalidade e vai para o campo sobrenatural. Algo que nós não temos o conhecimento das nossas visões, audições, os 6 sentidos aqui físicos, mas nós temos no nosso coração a certeza de que nós vamos para o céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele assim já nos disse em Efésios capítulo 2, versículos de 6 a 7, diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Ou seja, irmãos, nós temos uma bênção na região celestial, nós somos seres espirituais, nós somos seres transformados para a glória, imagem e semelhança de Deus dia após dia, vamos desenvolvendo a nossa salvação, vamos parecendo mais com Cristo, vamos iluminando mais o mundo com Cristo, nós vamos salgando mais o mundo com Cristo, e aí também mora um alerta do Senhor, que eu convido você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32, Deuteronômio 32, dos versículos 16 a 23. Existe um alerta também, porque nós podemos, por conta do pecado, dessa separação, desta apostasia de Deus, acessarmos as regiões celestiais da maldade. As regiões as quais não exaltam Deus, não glorificam a Deus. Diz assim, Deuteronômio 32, 16 a 23. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Irmãos, ofereceram aos demônios tudo aquilo que eu e você não vivemos como alguém que recebeu algo de Deus na imagem e semelhança, estamos oferecendo a demônios. Isso é muito triste. Então, quando você enterra um dom, um jargão muito conhecido entre nós, você está oferecendo eles aos demônios. Portanto, não enterre seu talento, não enterre o seu dom. Não seja um apóstata. Isso você está apostatando, você está se separando. Eu quero realmente, com essa série de vídeos, trazer o peso dessa palavra apostasia, trazer a seriedade e o quanto ela está enraizada na igreja. E na igreja eu me refiro aos irmãos, a seres humanos, homens, mulheres, crianças, idosos, senhoras, senhores, a mim, a você, a nós. E ele continua: o que vendo o Senhor os desprezou. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em que não há lealdade. Ou seja, estes israelitas, eles tinham a liberdade de não serem leais a Deus. Isso é muito triste, isso faz parte da soberania de Deus. Deus, ele dá essa liberdade para o ser humano, porque Deus quer um relacionamento sincero conosco, um relacionamento com a vida que ele colocou dentro de nós, com essa eternidade, com essa escolha, com esse amor, com essa dedicação, com essa entrega que ele colocou em mim e em você. Vamos continuando. As dedos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Irmãos, essa é uma linguagem muito forte. Esgotar a seta significa que Deus usaria todos os golpes. Irmãos, Deus, nós sabemos que ele não tem fim. Então, como ele esgota aquilo que não tem fim? Ou seja, é o peso da mão de Deus caindo sobre os apóstolos, sobre aqueles que o conheceram, que estavam com ele e abandonaram. Existe essa responsabilidade sobre mim e sobre você.
Sim, porque eu e você carregamos atributos de Deus. Logicamente, não os atributos santos de total poder, de total presença, de total ciência, mas um pouco ínfimo de cada, porque dessa maneira nós glorificamos a Ele. Por isso que 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 21 a 23 vai nos trazer outro alerta. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele? Não somos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Edificam, não traz união com o Espírito Santo, com o irmão, com Jesus, com a igreja. Então, irmãos, apartai-vos. Então nós lemos aqui as palavras de Gênesis, que é: façamos imagem e semelhança. E agora eu quero trazer aos irmãos a palavra domínio. A palavra domínio que fala aqui em Gênesis, voltando para o início, para o ponto inicial dessa exposição, desse pensamento, desse momento aqui de meditação na palavra, para edificação de uma igreja vigilante. O domínio, ele fala sobre pisar, subjugar, esmigalhar, prevalecer contra, reinar, governar, governador, tomar. Transmite a noção de exercer domínio, legítimo ou não, sobre os que são impotentes ou estão, por outro motivo, sob o controle de alguém. Exercício de autoridade. Ou seja, o homem tem domínio. O homem tem realmente todo esse controle, esse governo. Nós temos um domínio forte sobre a criação. E por que Deus nos deu isso? Porque nós temos semelhanças, temos particularidades que só encontram-se em nós e em Deus. Ele deu, Ele distribuiu. Essa é a soberania de Deus. Essa maravilhosa soberania de Deus, que Ele nos trata com essa misericórdia, amados. Com essa misericórdia maravilhosa. Por isso eu te convido a abrir também sua Bíblia em Salmos, capítulo 8, versículos de 3 a 6. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Esse é um salmo muitas vezes identificado como messiânico, como para Jesus, mas também ele sempre foi entendido e também é entendido como com relação à humanidade, como homem, como eu, como você, a nossa responsabilidade. Ele diz assim no versículo 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. A palavra domínio aqui, ela está muito ligada a outro sentido, mais no sentido do hebraico massal, governar, exercer, governo, dominar. Ou seja, está muito mais ligado a um governo. E o governo, como que ele é exercido? O homem, quando governa, ele tem que ter uma política pública, ele tem que ter objetivos, ele tem que ter metas, ele tem que solucionar problemas, ele tem que resolver questões, apaziguar conflitos, enfim. Um governo humano, na humanidade hoje, ele tem diversas implicações concretas, reais na sociedade para benefício de todos. E exatamente é um sentido muito semelhante ao qual está aqui. O homem, ele está totalmente ligado à autoridade de cultivar, à responsabilidade que ele vai prestar contas a Deus de como ele cuidou da terra. Como nós cuidamos? O problema é que a humanidade não tem cuidado direito da terra. Não tem. E nós, muitas vezes, fechamos os olhos, damos de ombros para isso. Eclesiastes 7:29 diz: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém, eles buscaram muitas astúcias. No entanto, irmãos, Deus nos dá autoridade e poder para governar, mesmo com todos esses defeitos. Deus nos dá autoridade para governar sobre as coisas físicas da terra. Lembrando que Deus dá autoridade e poder,
esse poder não se assemelha em nada ao poder de Deus, mas é um poder. Nós temos essa semelhança com Deus de termos poder, de termos liberdade, de termos autoridade. Deus, ele tem total liberdade, total autoridade, e ele tem todo o poder. Nós não temos nada disso. Nós temos pequeninas, minúsculas, ínfimas parcelas. E mesmo assim, o ser humano ele ainda continua acreditando que ele é grande coisa. Grandiosíssima coisa e muito maior do que Deus. O pecado do orgulho, que muitas vezes muitos sucumbem. Mas João 19, de 10 a 11, nos traz a realidade desse poder humano. Diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho o poder para te crucificar e tenho o poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Irmãos, veja, Deus ele deu um poder, ele permitiu a Pilatos para que ele estivesse ali exercendo autoridade e poder sobre toda a Judéia, sobre todo a Jerusalém, enfim, ele tinha poder. E Deus deu liberdade aos homens, aos fariseus, para que acreditassem em Jesus, mas eles não acreditaram. E eles tinham pecado. Se eles tinham pecado, eles tinham responsabilidade. Se eles tinham responsabilidade, eles tinham liberdade. Lembra do que eu disse lá no início? Ou seja, o ser humano não é um fantoche. Deus não é um títer. Deus é um pai e ele dá liberdade. E essa soberania dele é a soberania de Deus. E um pai tem vontade própria e Deus tem total e completa vontade. E aprove a ele morrer e fazer enfermar o seu próprio filho na cruz por nós. Esse é o plano de Deus maravilhoso que nos traz vida eterna. Amém, irmãos? E a Deus toda a glória. Deus abençoe. A Deus toda a glória.